Então vamos lá, boa noite, né? Respeitáveis alunos da nossa disciplina de Direito Ambiental, 10º período A, do Centro Universitário Evangélica. Neste momento, este professor ele vai proferir ou realizar, né, a devolutiva da nossa primeira verificação de aprendizagem, tá bom? Lembrando, boa noite, colega Juliana, que chegou agora, lembrando que a devolutiva está sendo gravada e eu vou disponibilizar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando, primeiro recado, as atividades, para quem não fez ainda, foram prorrogadas até o dia 30 deste mês, tá bom? Então, eu já entrei lá no sistema e já prorroguei todo o prazo de todas as atividades. Só prestem atenção que, por exemplo, deixa eu pegar minhas anotações aqui, só um instante. Olha só, por exemplo, a atividade da primeira semana, pré-aula síncrona, eu atribuí uma nota de 0,5. Pós-aula síncrona, 0,5. Da segunda semana, a pré-aula síncrona, eu não atribuí nota, mas após a aula síncrona, sim, 1 ponto. Da terceira semana, idem, pré-aula síncrona, não atribuí nota, mas da pós-aula síncrona, do mesmo jeito. E a quarta e a quinta semana. Então, fica só a dica, né, para o nosso 10º período A. Eu já estou terminando de corrigir todas as atividades de todos que mandaram até a presente data. Só falta as atividades da quinta semana, mas hoje ainda eu termino, tá bom? Então, olha só, turma, vamos lá para a nossa devolutiva, né, da nossa prova. Então, agora, neste momento, eu vou dividir a tela com os senhores. Atenção. E vamos para a devolutiva. Qualquer dúvida, tá? Pode me chamar, pode chamar a atenção, pode perguntar. Fiquem à vontade. Só vou organizar aqui o ambiente para não atrapalhar, para todo mundo ver bem. Vamos lá, senhores. Está todo mundo vendo bem? Todo mundo está conseguindo visualizar bem, né? Então, vamos. Olha só. Vou voltar aqui. Gente, por hora, todo mundo com o microfone silencioso, tá? Qualquer coisa, pode me chamar, tá? Olha a primeira questão. Ah, doutores e doutoras, deixa eu voltar à tela. Turma, atenção. Eu postei 20 questões. Só que as questões são randomizadas. Então, eu não sei a questão. Às vezes pode ter caído uma questão na prova do Gabriel, que não foi da Isabela, que não foi da Juliana, né? Da Laísa e da Júlia. Então, eu vou corrigir as 20 questões, tá bom? E qualquer dúvida me chama a atenção, não tem problema. Então, vamos lá. Olha só, primeira questão. Vamos lá, todo mundo. De acordo com o direito ambiental, julgue os itens que seguem, né? Marcando certo ou errado. Vamos lá. Olha só a primeira questão. De graça, eu achei a prova muito fácil, eu confesso, né? Mas a prova, literalmente, foi o que nós trabalhamos em sala de aula. Só que eu tento sempre aplicar uma prova muito objetiva, é o meu perfil, né? Eu tento ser objetivo e cobrar o que é importante. Por exemplo, o que vocês vão enfrentar na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né? O professor que vos fala não gosta de estar floreando muito, mas e sim mostrando que cai em concurso público, normalmente. Olha aí, marcar certo ou errado. Primeiro, o conceito de meio ambiente que vem embutido na norma jurídica não abrange o conjunto de leis. Está errado, né, doutores? Olha logo em seguida. Conceito de meio ambiente está no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente. Olha o próximo item. Bom, não precisa nem comentar, né? Não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas, está errado. Segundo, olha aqui, o conceito normativo de meio ambiente, né, abrange o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Atenção, até neste ponto está correto, que é a letra da lei, porém não incluindo o patrimônio edificado, onde está o erro. Sendo assim, a primeira e a segunda estão erradas. Terceiro item, o princípio da precaução vai ser aplicado toda vez que houver incerteza científica se determinado ato possa prejudicar os bens ambientais ou o ser humano, tá? Corretíssimo, né? De acordo com a doutrina majoritária, o conceito de meio ambiente tende a ser globalizante, abrangendo não apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural, o artificial e o meio ambiente do trabalho. Falei mais ou menos umas 50 vezes, inclusive, nas retomadas dos estudos, né? Sendo assim, o gabarito correto é apenas o terceiro e o quarto estão corretos. Turma, atenção. Olha só. Lembrando que eu estou agora, Juliana, perdão.
Lembrando que agora eu estou resolvendo a nossa prova, obviamente. E na minha prova aqui eu deixei assertiva A, B, C, D, E. Porém, na sua prova, atenção, na sua prova pode ter, o gabarito pode ter sido diferente, tá bom? Então não se preocupem. Por isso que eu estou respondendo todas as questões e fazendo comentários, tecendo comentários. Vamos lá. Turma, segunda questão. Noções introdutórias. Vocês perceberam que lá na prova de todo mundo tinha, inclusive aqui, né? O professor ainda teve o zelo de mostrar, olha, você está trabalhando agora noções introdutórias, você está trabalhando tutela constitucional do meio ambiente, né? Olha aí, noções introdutórias. O direito ao meio ambiente é um direito de interesse? Espero que ninguém tenha errado. Por favor. Interesse, letra E no meu caso, né? Mas o seu pode ter sido ou a A ou a B, mas a resposta correta é difuso. Alguém quer questionar essa questão? Perdão, turma. Primeira questão, alguém tem alguma observação a fazer? Alguém tem alguma observação da primeira questão? Ou da segunda? Então, vamos lá. Fernando Daniel, quer falar? Daniela, perdão. Então, vamos continuar. Atenção. Turma, lembrando, né, que eu não vou nem explicar de novo, porque eu já expliquei de forma exaustiva, mostrei a diferença entre direito coletivo e direito difuso, artigo 81 do CDC, que é a lei 8.078/90, né? Enfim, eu acho que foi um sucesso, eu quero até puxar depois o histórico de erros e acertos dessa questão, se caiu na prova, né, eu tenho que verificar isso, inclusive, né, porque eu não observei, não busquei o relatório ainda, só olhei e percebi que as notas foram muito boas. Doutores e doutoras, vamos lá. Olha só essa questão, tutela constitucional do meio ambiente. Questão de número 3 aqui na minha prova. No que se refere à proteção conferida pela Constituição Federal, assinale a opção correta. Coloquei o artigo 225 da Constituição Federal, né, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público. Turma, letra da Constituição Federal. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico, sim. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade, que é o famoso EIA-RIMA que eu comentei, tá bom? Controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. E atenção, turma, olha o pega dessa questão. Promover a educação ambiental somente no ensino superior. Não é somente no ensino superior, é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Sendo assim, atenção, apenas o quarto item está errado. Turma, alguma observação com relação a essa questão? Alguma observação? Está todo mundo acompanhando bem? Está muito rápido? Está tranquilo? Está tranquilo, né? Tranquilo, Paulo? Beleza. Vamos lá de novo. Próxima questão. Agora, questão de número 4 também. Não sei se chegou, caiu na sua prova, mas se caiu, né? Foi um presente essa questão de número 4, que eu comentei muito, mas não tem erro, né, doutores e doutoras? Noções introdutórias. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de primeira, segunda, 14ª ou terceira geração, doutores e doutoras? Terceira geração, né? Tá todo mundo fazendo 3 aí do outro lado. Alguma dúvida com relação a essa questão? Não, né? Tranquilo, né? Qualquer problema chama minha atenção. Então agora eu vou dar continuidade. Precisou, me chama. Questão número 5. Olha só, introdução, classificação do meio ambiente. Eu já coloquei o tema que nós vamos trabalhar na questão. Falei um pouco do meio ambiente, coloquei uma citação, inclusive, do nosso livro, né? E coloquei, acerca da classificação de meio ambiente, pode-se afirmar que, doutores e doutoras, entende-se por meio ambiente natural os elementos que existem sem influência do homem. Essa eu tenho certeza que ninguém pesquisou. O meio ambiente artificial é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza. 3. O meio ambiente cultural é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Olha aí, cultural, mas que detém um valor agregado especial. E o meio ambiente do trabalho, é o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais. Portanto, o gabarito é todas as assertivas estão corretas, né, doutores e doutoras? Tranquilo, não foi?
Vamos lá, dando continuidade. Alguma observação com relação a essa questão? Não, né? Beleza, obrigado pela devolutiva aí, doutores. Olha só, eu postei um texto sobre os princípios, né? Eles são os postulados que conduzem, vão nortear, vão orientar, em especial o nosso direito ambiental. Em relação aos princípios fundamentais do direito, é correto afirmar, exceto, ou seja, marque a única assertiva errada. Tópico da nossa questão, princípios. Vamos lá. Turma, eu vou direto na errada. Olha o pega dessa questão. Letra D de dado na minha prova. Lembrando que a sua prova foi randomizada, portanto, cada prova aparece de uma forma. Olha a letra D que está na cor verde. O princípio poluidor-pagador assenta-se na vocação redistributiva do direito ambiental. Beleza. Não possuindo nenhum caráter preventivo, pois limita-se a compensar os danos causados durante o processo produtivo. Turma, eu não dei uma dica, agora eu vou voltar aqui para a tela. Eu não falei várias vezes, doutores e doutoras, todo princípio tem caráter preventivo. Todo princípio tem caráter preventivo. Alguma observação com relação a essa questão? Portanto, a resposta errada é não possuindo nenhum caráter preventivo. Tá bom? As demais estão corretas. Tá? Inclusive, essa questão responde outras, tá? Essa questão aqui de número 6. Mas vamos lá. Questão de número 7. Olha só. Tutela constitucional do meio ambiente. Tutela constitucional do meio ambiente. É o tema dessa questão. Em relação à competência, olha aí, doutores e doutoras. Essa questão de número 7, atenção, vou comentar antes. Essa questão de número 7, ela foi foco, foi objeto do concurso para o Ministério Público do Estado de Goiás há algum tempo. Mas eu realizei adaptações nessa questão para que pudesse, né, lançar aqui para os senhores. Olha só essa questão de número 7. Logo no início, né, já diz o seguinte, atenção, em relação à competência para a proteção do meio ambiente, é correto afirmar. Vamos lá? Turma, eu vou de baixo para cima. Olha a assertiva aí. Somente a União pode proteger o meio ambiente? Está correto, turma? De jeito nenhum, né? Letra D. O município não possui competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois não foi arrolado no artigo 24. Lembra que eu comentei isso? Sim ou não? Essa letra D eu preciso comentar, porque é um pega. O município, em que pese o município não ter sido arrolado no caput do artigo 24, ele pode sim proteger o meio ambiente, pode legislar sobre proteção ambiental, suplementar a lei federal e estadual no que couber, legislar sobre assuntos de interesse local, legislar nos modos do artigo 182 sobre direito urbanístico. Portanto, essa letra D é um pega, né? Lembrando que o artigo 20 trata dos bens da União, então não tem nada a ver com competência privativa, né? E essa questão da letra C também, inexistindo lei federal estabelecendo normas gerais, é a plena competência dos municípios. Também não, está errado, né? Mas olha a letra A. É comum a competência da União, dos Estados Federais e municípios para a proteção do meio ambiente. Tá certo? Tá. Cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional, sem excluir a competência suplementar dos Estados e do Distrito Federal, né? Os quais poderão, respectivamente, estabelecer normas disciplinando questões regionais e estritamente local, desde que mais protetivas ao meio ambiente do que o disposto na norma federal. Gabarito é a letra A de amor na minha prova. Alguma dúvida com relação a essa questão? Não, né? Foi tranquilo. Turma, eu gostaria muito, olha só, deixa eu voltar. Eu gostaria muito de fazer a devolutiva assim, pegar a sua prova e corrigir. Mas a orientação institucional é corrigir as 20 questões, porque as questões foram randomizadas. Então, vamos lá, continuando. Olha só. Questão de número 8, tema, princípios do direito ambiental. De acordo com o princípio poluidor-pagador, fui específico no caput, né? É correto afirmar. Olha só. Quem tem condições econômicas de indenizar está autorizado a praticar ações que causem danos ao meio ambiente? Nunca, né? Letra B. O princípio somente se aplica ao dano contra o patrimônio ambiental cultural e o natural, o do trabalho, o cultural, o artificial, claro que se aplica a eles também, né? O poluidor que... Olha a letra D, aqui na letra D. O poluidor que indeniza as vítimas do dano causado se exime de responsabilidade nas esferas administrativa e civil. Eu não comentei a tríplice penalização,
Sim ou não? Olha, eu sou obrigado a reparar o dano, posso sofrer uma sanção administrativa, ainda responder por crime ambiental, sofrer uma sanção penal. O princípio do poluidor pagador, olha, é assertiva aí, somente se aplica aos danos cometidos por pessoas físicas, nunca, né, doutores? Tanto pessoa física ou jurídica. E este princípio, eu até dei essa dica, né, na revisão, assegura o direito de indenização às vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Gabarito na minha prova, letra C de coração. Tá bom? Questão de número 9, tópico princípios também, né? Eu coloquei os tópicos, tentei colocar em seguida para ficar mais didático. Olha aí. O princípio da precaução. No tocante às questões de direito ambiental, pressupõe e gera como possibilidade, respectivamente. Prevenção, turma. Trabalha com risco, certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Vamos lá. Olha só de cara, atenção, princípio da precaução. Eu não falei, inclusive na revisão eu comentei que o princípio da precaução, na fase de incertezas, eu sou obrigado a agir. Se eu sou obrigado a agir na fase de incertezas, eu vou aplicar, é como se eu estivesse aplicando uma ausência de certeza científica e uma inversão do ônus da prova, pois o meio ambiente é a parte fraca. Portanto, né, obviamente, o gabarito na minha prova é a letra A de amor, a ausência de certeza científica e inversão do ônus da prova. Por quê? Olha só, Isabela, na fase de incertezas eu sou obrigado a agir. Na fase de incerteza eu sou obrigado a tomar providências, né? Precaução vai além, trabalha com a incerteza científica. Dei o exemplo, inclusive, das barragens, não foi isso? Tranquilos? Alguma dúvida com relação a essa questão? Não, né? Salvo engano, essa questão ela já foi cobrada na magistratura federal. Questão de número 10. Vamos lá. De novo, princípios. No âmbito do direito ambiental, sobre o princípio, de novo, poluidor-pagador. Doutores e doutoras, voltando aqui. Vocês se lembram que lá na revisão eu comentei prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador. Normalmente são os princípios mais cobrados em concurso público, hein? Vamos lá, de novo, vou dividir a tela com vocês. Questão de número 10. Vamos lá. Olha só, sobre o poluidor-pagador. Olha que bacana essa questão. A interpretação desse princípio, questão, a letra A, assertiva A. Vou marcar ela toda. A interpretação desse princípio traz como resultado as seguintes afirmações. Pagar para poder poluir. É isso, meninos? Poluir mediante pagamento ou pagar para evitar a contaminação. Nada a ver, né? É completamente absurdo. Eu não posso, até comentei, recolher uma guia de custas, né, no valor de R$1 milhão, por exemplo, para causar um dano de 10 milhões. Absurdo, né? Nada a ver. Letra B. O referido princípio estabelece uma liceidade, né, vai dar um caráter lícito para o ato poluidor, mediante o ressarcimento pecuniário, ou seja, né, correspondente. Poluo mais pago, nada a ver, né, doutores? Letra D. A Comunidade Econômica Europeia não possui qualquer disciplina ou definição sobre o princípio do poluidor-pagador. Surgimento dos princípios, lembrando que, por exemplo, eu ainda comentei, vários dos nossos princípios surgiram lá, inclusive, do direito europeu. Por exemplo, protetor-recebedor. Protetor-recebedor é muito aplicado na Europa, né? E, por fim, as pessoas físicas ou jurídicas produtoras de bens e serviços de grande interesse social estão protegidas da aplicação do princípio. Claro que não, né, doutores? Tem que pagar também com base no princípio poluidor-pagador. E a Constituição Federal acolheu o referido princípio, né? E vai sujeitar os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da responsabilidade civil, que é a tríplice penalização que eu acabei de comentar, do artigo 225, parágrafo 3º. Portanto, na minha prova, o gabarito foi a letra C de coração. Alguma observação com relação a essa pergunta? Não, né? Tranquilos? Agora, essa questão, de novo, princípio da prevenção e precaução, princípio do direito ambiental. Essa questão caiu no exame da ordem. Olha aí, na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado em qual princípio? Inclusive, é uma questão muito polêmica, mas olha só, por que eu gosto de questões que às vezes geram polêmica? Porque o concurso, normalmente, ele é polêmico. Olha só, turma, se eu preciso apresentar aí a rima,
é porque a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal, em especial o parágrafo 1º, salvo engano, inciso 4º, que até caiu numa questão anterior. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação e eu preciso apresentar o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, eu tenho certeza científica. Se eu tenho certeza científica, eu estou tratando do princípio da prevenção. Portanto, a resposta correta é a letra B de Belo. Tá bom, turma? Alguma observação? Não, né? Tranquilos? Turma, agora olha essa questão aqui na minha prova, questão de número 12. Nós precisamos ler os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fazer aqui, né, literalmente, né, doutores, realizar a vinculação dos princípios com os enunciados, obviamente que na ordem sequencial. Vamos lá, olha só, por que eu separei só as primeiras partes para a gente comentar? Porque na primeira parte você já resolveria o problema. Lembrando da revisão. Manter as bases vitais de produção e reprodução do homem e de suas atividades. Produção e reprodução. Crescimento, desenvolvimento sustentável. Vamos lá? Olha aqui. Desenvolvimento sustentável. Segundo, assegurar a solidariedade da presente geração em relação às vindouras. Solidariedade intergeracional. Olha o terceiro. Impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, atenção, por meio da imposição de medidas acautelatórias antes da implantação do empreendimento e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Acabamos de resolver uma questão, né? Princípio da prevenção. 4. Instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas. Fase de incerteza, eu estou falando do princípio da precaução, né, turma? Item 5, internalizar os custos resultantes dos danos ambientais, assumir essa responsabilidade poluidor, pagador e, por fim, evitar o custo zero dos serviços e recursos naturais. Lembrando da revisão, custo zero, utilizar de forma racional, usuário, pagador. Portanto, aqui na minha prova, o gabarito é a letra A de amor, beleza? Doutores e doutoras, alguma dúvida com relação a essa questão? Tranquilos até agora? Então, vamos lá, continuando. Atenção, turma. Questão de número 13. Eu quero a assertiva correta. Falei do princípio da precaução, né? Princípio da prevenção e precaução aqui de novo. Olha só, precaução. Primeiro, o princípio da precaução prioriza a atenção que deve ser dada a medidas que evitem qualquer início de agressão ao ambiente para assim evitar ou eliminar qualquer agente causador do dano ecológico, correto? A prevenção aplica-se esse princípio quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros, certeza científica. 3. Já a prevenção, que eu acabei de comentar, já a precaução é a inovação do princípio da precaução, é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta. Portanto, essa questão todas estão corretas. Na minha prova, o gabarito foi a letra B de bola. Tá bom? Alguma dúvida? Então, vamos para a questão 14. Também coloquei enunciados dos princípios, né? O tópico aqui é princípios. Lembrando que eu informei a turma que eu iria cobrar muito essa parte principiológica, né? Vamos lá. Todas também estão corretas, mas o professor vai comentar. O princípio da solidariedade intergeracional visa o dever da solidariedade da geração atual em relação às futuras, né? Claro. O limite, o princípio do limite, revela-se pelo poder do Estado de controlar a atividade dos particulares, né? Materializado por meio do poder de polícia ambiental, correto. O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura a extensão do direito à vida, né, doutores? Comentei demais, inclusive, fazendo aí uma alusão entre ambiente ecologicamente equilibrado, desenvolvimento sustentável e solidariedade intergeracional, né, para ninguém confundir. E pode-se dizer que a prevenção trabalha com risco certo, ao passo que a precaução vai além, se preocupa com risco incerto. Sendo assim, todas estão corretas. Alguma dúvida? Não, né? Questão de número 15. Agora, competência em matéria ambiental, né? Mudou aí um pouco o foco. Olha aí, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre competência concorrente, artigo 24. Item 1, direito tributário agrário. Agrário não é competência concorrente, né, turma? É competência privativa, artigo 22.
Aqui nós estamos falando da concorrente, artigo 24. Vamos pular para o inciso 3. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Competência privativa da União, não é concorrente. E 3, competência concorrente, olha a dica da aula. Competência concorrente, proteção do meio ambiente. Vocês não errariam no concurso, obviamente. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Portanto, está correta apenas a assertiva 2. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Questão de número 16. Vamos lá, turma. Acerca das competências em matéria ambiental. Pode-se afirmar que, olha aí, doutores e doutoras, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Compete aos, inclusive está no plural. Lembrando que essa competência é de todos, né? Portanto, a assertiva correta é a 5. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas é competência da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, né, turma? Tranquilos com relação a essa questão? Alguma dúvida? Não, né? Questão de número 17. Vamos lá, de novo, tutela constitucional do meio ambiente. Compete ao Estado legislar. Turma, claro que exclusivamente não é, porque é da União, exclusivamente também não é. Concorrente com o município sobre as florestas não é. Subsidiariamente, caso não haja legislação municipal sobre a pesca, lembrando que a pesca é competência privativa, e concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Portanto, o gabarito da questão 17 da minha prova é a letra C de coração. Tá bom? Agora a questão de número 18. Cadê os colegas que comentaram aí? Ah, professor, o senhor inclusive cobrou o caso prático, né? Acho que foi o Paulo, né, que comentou, foi a Isabela que comentou. Sim, então vamos lá. Olha só, se o professor comentou o caso prático, né, e ele também cobrou lá na prova. Acho que foi a Isabela que pediu para eu comentar na aula, não foi, doutor? Um questionamento sobre o caso prático. Não me lembro se foi você. Mas olha aqui o nosso caso. Lembrando que nós colocamos aí, desculpa, deixa eu dividir a tela. Lembrando que nós lançamos aí, né, turma, um caso. Opa, abriu o arquivo errado. Está aqui. Um caso sobre dano ambiental, que teve início em APP no município de Anápolis, passou por Goianápolis e Goiânia, prejudicou um parque estadual e uma área localizada no entorno do mesmo, e essa área pertence a quem? Ao IBAMA. Sendo assim, é correto afirmar, acompanhem, apenas o município tem competência para proteger o meio ambiente? Acabamos de comentar, para proteger é de quem? União, Estados e DF, bem como municípios, é de todos. Estou afirmando aqui, hein? Pode-se afirmar, olha lá, assertiva. Ao ocorrer um conflito, a legislação que proporcionar menor proteção será aplicada? Nunca, né, turma? Se os crimes em comento não estiverem elencados na lei dos crimes ambientais, olha uma condição, se pode o Estado ou o município legislar acerca da questão, o Estado até que pode, de forma específica, artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, mas o município jamais, né? E no presente caso, ao ocorrer um conflito entre justiça comum estadual e federal, a federal decidirá por se tratar de uma área que pertence à União, área de pesquisa do IBAMA. Portanto, está correto a assertiva D de dado, né? Na minha prova, apenas o item 4. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Muito tranquila essa questão. Demanda leitura. Olha só, tutela constitucional do meio ambiente, competências em matéria ambiental. Uma lei municipal que trata da coleta seletiva. Turma, artigo 30. Artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a lei federal e estadual no que couber. Então, uma lei que trata da coleta seletiva de resíduos sólidos será o quê? Constitucional, por versar sobre assunto de interesse local, tá certo? Essa questão também foi muito tranquila, né? Alguma dúvida? Artigo 30, tá? A resposta a essa questão. E, por fim, também sobre a tutela constitucional do meio ambiente, questão de número 20, aqui na minha prova, na sua prova, pode ter sido cobrado de forma diferente, a respeito da tutela jurídica do meio ambiente e da repartição de competências administrativas em matéria ambiental, assinale a afirmativa incorreta. Alguém quer se manifestar?
Alguém? Não, né? Tranquilos? Então vamos voltar. Olha aqui, turma. O próprio enunciado já está te mostrando, né? Competência administrativa, né? Lembrando que se é competência administrativa ou comum, é aquela do artigo 23. Execução de tarefas. Vamos marcar a afirmativa incorreta. Olha aqui, olha o tamanho que o professor colocou, inclusive lá na sua prova. Olha a assertiva E aqui na minha prova, turma. Olha o pega. Eu, durante a revisão e durante a aula, eu falei, olha, sempre estamos tratando de competência, lembrar, lei complementar. Olha aqui, tá ruim para ver aí, doutora? Deixa eu retirar aqui, perdão. Sem cores, ficou melhor? Olha, acompanha. As normas para cooperação, artigo 23, parágrafo único. Vou falar de novo, dispositivo legal, artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal. As normas para cooperação, estamos falando de competência administrativa, execução de tarefas, né, doutores e doutoras. As normas para cooperação entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal no exercício da sua competência executiva comum, que é para a execução de tarefas, para, neste caso, proteger o meio ambiente, deverão ser fixadas por decreto federal, tá certo? É por lei complementar. Eu ainda falei, cuidado com esse pega, eles adoram usar isso em concurso. É por lei complementar. Pode abrir a Constituição aí, se vocês quiserem, artigo 23, parágrafo único, tá? Tranquilos? Não é decreto, é lei complementar. O instrumento normativo utilizado é lei complementar. Leis complementares, está assim na Constituição, vou ler agora. Leis complementares fixarão normas de cooperação entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios, visando o equilíbrio, né, ecológico nacional. Está assim na Constituição, mais ou menos assim. Tá bom? Então, turma, essa foi a revisão, a devolutiva da nossa prova. Comentei as 20 questões, né? Questão por questão. Lembrando que está sendo gravada. Lembrando que as atividades foram prorrogadas até o dia 30 deste mês, né? Então, quem não fez pode fazer, está em aberto no sistema. E eu já estou corrigindo de todos que fizeram. Enfim, é isso. Estou à disposição da turma. Qualquer dúvida ou esclarecimento, sintam-se à vontade. Lembrando que hoje é devolutiva, né? Devolutiva da prova. Terminou a devolutiva, estarei online aqui no nosso grupo de estudos do WhatsApp, bem como no ambiente virtual de aprendizagem. Paulo, alguma dúvida? Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Pergunta, doutora. Sério, tomara que eu consiga respondê-la, né? Tomara. Vai conseguir. No AVA, aparece lá que a atividade está corrigida, só que não vai aparecer a nota lá para a gente, não? Tá, vamos lá. Provavelmente, doutora, não, tem que aparecer depois que eu fechar o relatório, salvo engano. Mas olha só, na primeira atividade, que foi pré-aula síncrona, a primeira semana eu dei meio ponto para cada, para pré e para pós. Já na segunda semana, só após eu atribuí nota. Na terceira, na quarta e na quinta foi assim. Então, a pré-aula síncrona foi atividade, efetue leitura, faça um resumo, então eu nem atribuí nota. Mas olha só, eu já corrigi até agora, pode ser por isso, hoje, durante o dia que eu estava mexendo, com essa questão. Eu já efetuei da sua turma, da nossa turma aqui agora, ao vivo, a primeira semana, a segunda, a terceira e a quarta. Falta a quinta semana, tá? Mas tem que aparecer só a nota. Não sei de qual semana que você verificou, se você se lembrar. Eu vi da primeira e só estava lá avaliado, mas é porque não deve ter fechado tudo ainda, né? Pode ser por isso, mas pode ficar tranquila que infelizmente eu só posso fechar depois do dia 30, mas eu já estou corrigindo por aqueles que não fizeram, 10 alunos, 15 alunos, depois eu volto corrigindo de novo desses alunos, a gente fecha o relatório, mas a turma está de parabéns, sempre participando, avaliação, notas, nível lá em cima, né? Mas, obviamente, como eu disse, a turma sempre participando, prestando atenção, e a nossa prova, eu entendo que foi uma prova bem justa. Eu não estou falando que foi fácil, foi justa. O professor cobrou que foi tratado em sala de aula. Eu sempre tento fazer dessa forma. E lembrando que a nossa revisão também eu dei muitas dicas, né? Para quem assistiu a aula da revisão, que foi a última aula antes da prova, tenho certeza que se conseguiu lograr êxito na prova e obviamente, saiu bem. Então, turma, enfim, alguma dúvida com relação à nossa verificação de aprendizagem? Lembrando que são 50 pontos das atividades, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana, cada semana valendo um ponto e 50 pontos da prova, tá bom? Alguma dúvida? Isabela, Laísa, Júlia, Ana Lara,
Fernanda, Paulo Gabriel. Bom, se ninguém possui dúvidas, eu, para este professor, estou satisfeito, né? Tranquilo, declaro encerrados os trabalhos. Agora, se alguém possuir dúvida e quiser permanecer, eu vou abrir a sala novamente, haja vista que o nosso tempo está acabando, só falta 1 minuto. Não, professor, boa noite. Então, obrigado pela devolutiva, Fernanda. Né, a colega Isabela já disse que não tem nenhuma dúvida. Se o colega Paulo não possuir dúvidas, nem a Laís e a Júlia. Também não, professor. Então, muito obrigado. Espero que os senhores tenham ficado satisfeitos com a nossa prova, bem como com a nossa disciplina por hora, né? Lembrando que nós vamos continuar aí até o final, se Deus quiser e assim permitir. E é isso, turma. Então, declaro encerrada a devolutiva da nossa prova e qualquer dúvida, estarei online no ambiente virtual, bem como no grupo do WhatsApp. Tá bom? Tranquilo? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Amém. Amém.